em todos os sentidos, de todas as formas. O Senhor tem tratado comigo, tem tratado com você de uma forma carinhosa, amorosa, e tem nos ensinado a nós fazermos aquilo que precisamos de fazer: amar os nossos próximos, amarmos a Deus, buscarmos a Deus, termos um compromisso sério com Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem deu o exemplo para que eu e você o seguisse e servisse, mas que nós pudéssemos servir com retidão, como eu já disse hoje aqui, servir em santidade ou com santidade, porque Ele disse: sede santo, porque eu sou santo, e Ele deu esse exemplo para nós. Então, amados, por que desse estudo de hoje? Por que nós vamos falar de Jesus, o nosso exemplo, nesta noite? É porque é necessário que cada um conheça verdadeiramente o Deus que você serve, o Deus que você busca em todo instante da sua vida. Nós temos como texto Mateus 11, 29, 1 de Pedro 2, 21 e Romanos 8, 29. Eu vou ler esta passagem do texto e depois eu vou distribuir algumas referências. Hoje nós temos muitas referências. O número que está aqui hoje não vai absorver todas as referências, mas o texto base que nós temos é Mateus 11, 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 1 de Pedro 2, 21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre irmãos. Amado, é um texto, vamos dizer, base interessante, porque está falando com uma clareza muito grande, está nos ensinando de uma forma maravilhosa. Quando o Senhor começa falando: tomai o meu jugo e aprendei de mim. Para isso Ele veio ao mundo exatamente para nos ensinar, e nos ensinou. Nós não vivemos na época dele, mas Ele nos deixou a palavra santa do Senhor para isso. Quer dizer, não tem por onde o homem falar assim: mas eu não conheço a palavra do Senhor. Só não conhece quem não quer conhecer. Veja você que quando Ele diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Amados, o Senhor quer que nós sigamos a Ele da forma que Ele deixou para nós. Ele não precisava de vir aqui, Ele não precisava de se sujeitar a ser como um homem, ou ser um homem, viver todas as tentações para nos dar testemunho e exemplo. Ele não precisava disso.
Ele é Deus, Ele é santo. Antes que tudo isso existisse, Ele já existia. Então veja você a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus para com o homem. Olha o tamanho do amor do Senhor. Mas Ele afirma para nós que se antes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então veja você, se você analisar, você não veio por acaso, você não nasceu simplesmente para nascer. Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus já sabia quem era você e o que você seria. Porque quando Ele diz que quando Ele diz que Ele falou, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Amado, Ele está falando tudo. Para eu e você sermos como Jesus Cristo. Para isso Ele veio e nos deu o exemplo. Não é difícil de entender não, irmãos, é muito fácil. Só depende de cada um, do homem querer entender o que o Senhor está falando e quer falar. Mas nós entendemos que muitos homens na história da humanidade tiveram também adeptos e seguidores. Muitos homens tiveram isso. Você vê aí, o homem idolatrando jogadores, idolatrando um presidente da república. O que ele mandar fazer, o homem vai fazer. São seguidores deles, seguidores de partidos políticos, seguidores de time de futebol, seguidores de jogadores. Meu Deus, misericórdia, irmãos. Então vejam vocês que a Bíblia não nos permite ter esses líderes como exemplos. Quantos irmãos têm esses líderes como exemplo? Se espere neles. Errado, irmão. Totalmente errado. E a Bíblia vem nos orientar, nos admoestar, nos ensinar. A Bíblia vem falar para nós que Jesus é o nosso único exemplo. Nós não precisamos de outro exemplo e nem tampouco devemos seguir a outros exemplos. Nós não precisamos disso. Veja você, até mesmo Paulo, quando ele falava lá em 1 Coríntios 11:1, quando ele falava lá em Coríntios, ele diz assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Porque ele era um homem dedicado, ele procurou viver o que Cristo vivia. Ele não foi 100% perfeito, mas eu posso dizer que perfeito só o Senhor, mas ele foi quase perfeito. Por isso ele diz e nos ensina na sua santa palavra, 1 Coríntios 11:1, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É fácil de entender, irmãos. Então veja você, quando ele dizia para que os coríntios olhassem para ele como exemplo de vida, porque a vida dele era espelhada em Jesus Cristo de Nazaré. O que o Senhor quer de mim e de você? Exatamente isso, que a nossa vida se espelhe no Senhor. Olha, irmãos, se eu confessar para você que é fácil, sou mentiroso. Não é fácil, porque a humildade do Senhor, a sabedoria do Senhor era muito grande. Nós somos praticamente incapazes
de igualarmos a Ele. Muito bem. Mas aprendemos que a Bíblia nos aponta apenas a Jesus como nosso exemplo. Você vê que a Bíblia não aponta jogador, a Bíblia não aponta presidente, a Bíblia não aponta outra liderança nenhuma. A Bíblia aponta a Jesus Cristo como exemplo para nós. É difícil de entender, irmãos? Não é difícil de entender. Veja você. Eu vou distribuir algumas referências, por favor. Prestem atenção para você não esquecer. Vamos começar aqui com a missionária Fátima ali na recepção. Hebreus 4,15. Irmã Adriana, Hebreus 2,18. Irmão Macauã, Mateus 4,1, versículo 3. Não, me perdoe. Mateus 4, versículo 3. A irmã missionária Clarilene, Mateus 16, versículo 1. O Yuri trouxe Bíblia, Yuri. Então fica aguardando. Irmão Paulo, Hebreus 4,15. Voltando ali, irmã Geonilde. Deixa eu não posso me perder aqui. Lucas 2,52. Irmão Ronan, trouxe Bíblia, né, irmão? Atos 3,14. Isabela. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A mamãe ajuda você a achar aí. Você já está lendo? Então você vai ler. Irmã Maria de Jesus, 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Voltando ali no início da feira. Irmã Patrícia, 2 Coríntios 5, 21. Não esqueça, 2 Coríntios 5, 21. Irmã Sara, João 4, 34. Irmã Clarete, João 5, 19. Irmã Sandra, João 2, 17. Irmão Mauro, João 4, 34. Pastor Domingo, João 17, 21. 17, 21. Ainda tem mais 3 referências. Pode ser para o Yuri. Mateus 3,16 para o Yuri. Deixa eu voltar aqui. Dá mais uma aqui para a irmã Adriana. Mateus 4, 1 e 2. Amado, eu tenho muitas outras referências, mas infelizmente não vai dar para ler. Mas se vocês se interessarem, no final eu passo elas para vocês buscarem, pesquisarem e aprenderem, tá? Eu ainda tenho mais aqui 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 referências, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 referências. Não é fácil. Não é fácil ministrar. É muito difícil ministrar. O homem tem que buscar para poder passar para vocês aquilo que o Senhor manda. Não tem como ser diferente, nem fazer a coisa diferente, ou fazer aleatoriamente. Não tem como ser dessa forma. Mas nós entendemos porque precisamos de alguém que foi tentado em todas as coisas em que somos tentados. Por que nós precisamos
precisamos que viesse até nós, tá? O Santo dos Santos, para ser tentado em todas as coisas que eu e você é tentado. Para quê? Para nós aprendermos, tá? Que o Senhor passou por todas estas coisas e Ele não se contaminou, Ele não pecou, Ele continuou puro e santo. E para o homem também é possível acontecer isso, viu, irmãos? Leia para nós Hebreus 4,15, para nós começarmos a entender. Prestem atenção nessas referências, por favor. Amém. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Amém? É a Bíblia, é a palavra santa do Senhor que está falando. É só você querer entender, é só você buscar, dando continuidade, tá? Dando continuidade a esse item. Leia para nós Hebreus 2,18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Amém. Então veja você a grandeza de Deus, como Deus faz, a forma como Ele ensina para nós, quando Ele diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Quer dizer, Deus tem consciência, Deus sabe que o homem é fraco em si mesmo. Então veja você como Deus trata com generosidade o ser humano. É muito importante que você entenda isso, tá? Por isso ele diz: olha, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. É a Bíblia falando e nos ensinando, para que você da manhã não venha dizer: mas espera aí, eu não entendi, eu sirvo a quem afinal? É para que você entenda que você serve a Jesus Cristo de Nazaré, aquele casto, perfeito, santo do santo, aquele que fez para mostrar para nós que pode acontecer e você pode fazer sem pecar. É seguindo a Ele, dando testemunho dele. Muito bem. Veja você, Jesus foi tentado. Quem não sabe disso? Ele sofreu todas as tentações, todo tipo de tentação. Até namorado o homem dava para Jesus. Até isso o homem dizia que o Senhor namorava Maria Madalena. Falava que Jesus tinha uma outra namorada. Meu Deus, misericórdia, irmãos, misericórdia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos ensinou com uma grandeza muito grande. Leia para nós Mateus 4, versículo 3, por favor. E pisarei aos ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Veja você como Deus fala. Na minha versão ele fala a mesma coisa, sendo diferente. Ele diz: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Irmão, todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós sabemos a resposta que Jesus deu para Satanás. Todos sabem disso, que o Senhor virou para aquele inimigo, porque é um inimigo ferrenho, e disse: nem só do pão viverás, o homem.
Então tudo isso é uma forma que o Senhor tinha de nos ensinar, de falar a mim e a você. Muito bem, então veja você, leia para nós acabarmos de entender Mateus 16, eu acho que eu não passei esse, não, só a parte B, 16:1, só a parte B, não pode ler o versículo 1 todo, por favor. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Amém? Amados, o homem tentava a Jesus de todas as formas, de todas as maneiras. Você vê que quando a Bíblia fala que os fariseus e os saduceus, eles procuravam era humilhar e colocar Jesus numa situação delicada. Eles queriam ver Jesus se perder e ficar sem resposta. Por isso eles tentavam de todas as formas. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, amado, tá? Ele disse para aquele povo que ele já tinha feito sinais. Mas quanto mais sinal Jesus fazia, mais sinal o homem queria que ele mostrasse, alegando que se ele mostrasse, ele acreditaria nele. Tudo mentiroso, irmãos. Era tudo mentiroso. O que eles queriam mesmo era pegar o Senhor, tá? Fazer com que o Senhor fosse envergonhado. Esse era o objetivo do homem, do ser humano daquela época e do inimigo das nossas almas. Muito bem, veja você que a palavra nos ensina que Jesus usou a mesma arma que nós também devemos usar. Ele usou. O que foi que ele usou? A palavra santa do Senhor. Ele usou a Bíblia santa, as Escrituras, para se defender, amados. Então veja você que a palavra, quer dizer, ele usou o quê? A palavra, porque nós precisamos de observar e termos como espelho para nossas almas um vitorioso. E o Senhor é vitorioso. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Então, o nosso espelho chama Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso espelho. Mas veja você que ainda o inimigo continuou, tá? Mas, no entanto, Jesus deu para nós o exemplo, deu para nós o testemunho e mostrou para nós a seguinte forma. Ele mostrou para nós, tá? o exemplo da sua permanência aqui na terra. Tanto é que ele diz, porque tem a mesma estrutura que a nossa, tá? Experiências comuns à humanidade em Jesus, tá? E nós entendemos que Jesus venceu a tentação. As tentações, tá? Jesus venceu as tentações. Quer dizer, leia Hebreus 4:15, por favor, novamente, viu? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? É a testemunha que nós precisávamos. Para quê? Para nós nos espelharmos, para nós vermos nele o ídolo, para vermos o Deus que é. Então nós temos que adorar a Jesus. Não é adorar, ser idólatra, adorar homens. Não, irmãos, não faça isso, tá? Mas veja você que as experiências comuns à humanidade de Jesus foi fácil de entender.
para que você possa entender bem com perfeição, leia Lucas 2,52, por favor, que aí você vai entender com mais clareza o que Deus quer falar. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém? Não foi isso que aconteceu? Quem conhece a história sabe disso, que Jesus cresceu, tá, em estatura e graça. Ele ainda criança, em torno dos seus parece que 12 anos, ele entrava naquela sinagoga, naquele templo, e ensinava aos doutores. Ele dava aula aos doutores e os que se diziam mestres daquela época. Qualquer homem em sã consciência vai entender que ninguém poderia dar esses sinais, fazer esses sinais, se ele não fosse santo. Não precisava muita coisa, uma criança dando aula para doutores, para mestres. Mas o homem queria mais. O homem queria mais. Então, nós entendemos que Jesus nos dá o exemplo. Jesus nos dá o exemplo simples, amado, na vida espiritual, pessoal e santidade. Veja a diferença. Leia para nós Atos 3,14, por favor. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? O que Pilatos fez quando julgou Jesus? Julgou, não foi Pilatos que julgou Jesus. Quem julgou a Jesus, o Senhor dos Senhores, foi o seu próprio povo, a menina dos olhos do Senhor. Foi o próprio judeu que escolheu, que fez o julgamento do Senhor. Todos sabem disso. O preço que os judeus pagaram e estão pagando é um preço muito alto. Ninguém queira pagar o preço que eles estão pagando há 2000 anos, tá? Não queira pagar esse preço. Você não aguentaria e nem tampouco suportaria. Mas para complementar essa parte, leia para mim 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. E a vós também pode, nisto mesmo todos, a diligência acrescentei a vossas fé e a virtude e a verdade, ciências. Amém. Amado, é muito simples e muito fácil. É muito simples. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé, não protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Isso está sendo revelado desde que Jesus partiu. Está sendo revelado para o homem, está sendo ensinado para o homem, está sendo mostrado para o homem através da santa palavra do Senhor. Jesus era puro, havia pureza. Então, leia 1 de João 3,3 para nós entendermos melhor, por favor. Ficou com quem? Vamos, irmão, nosso tempo é pequeno. Você tem que estar com a bala na agulha. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. A
Através de quê? Através de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus, nosso Senhor, aquele que nós servimos e seguimos. E nós não seguimos por acaso, nós seguimos com a força de nosso coração. Muito bem. Mas para isso é necessário que haja o quê? Obediência em Deus. Como é essa obediência em Deus? É você aprender a ouvir a voz do Senhor e a obedecer, irmão. Não tem outra forma. Leia para nós aí, por favor, João 4,34. Rapidinho. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Olha o alimento do Senhor. Por que nós entendemos que a palavra do Senhor para nós é um alimento espiritual e nós somos carentes e estamos precisando de nos alimentarmos desse precioso alimento? Mas o homem não quer. O homem rejeita esse alimento. O homem recusa esse alimento. Não faça isso, irmãos. Não recuse esse alimento. Muitas das vezes o homem é desobediente aos pais. Eu falo pai aqui na terra. Amada, a palavra é tão perfeita que ela nos ensina que se você não obedece ao Senhor, seu pai, e à senhora, sua mãe, como você pode obedecer a Deus? Você está sendo hipócrita. Como você obedece a Deus se você não obedece àquele que está do teu lado, junto com você, que te alimenta, te dá casa, te dá tudo? Não. Guarde para você esse ensino dessa noite. Leia João 5,19. Não é para deixar só as minhas palavras, não. Leia 5,19, João 5,19. Por favor. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amado, olha a seriedade da coisa. O pai tem que dar testemunho. O pai tem que dar exemplo para que o filho venha a fazer aquilo que ele faz, que ele fez. O que Jesus fez? Exatamente isso. Jesus fez aquilo que o pai fazia e o ensinou a fazer. É muito sério. É muito sério isso, irmãos. A palavra não brinca, ela fala a verdade, ela nos ensina com uma clareza muito grande. Veja você, que quando ele fala na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa nenhuma. Quer dizer, o filho, se ele não aprender, ele vai fazer o quê? Se o pai não der exemplo e não o ensinar, o que é que ele vai fazer? Nada, irmão. A palavra está nos afirmando isso. Se não ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Quer dizer, o pai tem que ser o herói do filho. O pai tem que fazer para dar testemunho e exemplo, para depois o filho fazer. Muito bem. É necessário que o homem seja zeloso. É necessário que o homem tenha zelo com as coisas de Deus. Leia João 2,17, por favor. Rapidinho, irmãos, por favor.
seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da sua casa me devorará. Amém? Por que os discípulos se referiram daquela forma que o zelo da sua casa devorará? O devorará. Não devorará não, amados. Por que disseram isso? Quando Jesus chegou naquele templo e viu a corrupção, viu a bandidagem, viu tudo que estava acontecendo, ele jogou aquilo tudo no chão, ele quebrou aquilo tudo, ele expulsou o cambista, ele criou um transtorno para aquela bandidagem. Por isso os discípulos se referiram a ele, que o zelo pela casa do Senhor, o iria, fazer mal, porque iria causar mal ao Senhor, iria devorar o Senhor. Não iria, ele é santo, era Deus, mas ele fez para dar exemplo, para mostrar que o mal não pode persistir, o mal tem que ser combatido, o mal tem que ser eliminado. E infelizmente é o mundo que nós vivemos. O mundo jaz no maligno. Está difícil viver nesse mundo, muito difícil para aquele que olha para Deus e clama a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu tenho mudado a minha oração, irmão. Eu tenho clamado a Deus, pedido a Deus: Senhor, cuida de mim, Pai. Porque nós não estamos dando conta de cuidar de nós, não. A violência está tão grande que nós não damos conta mais. Então veja você, amado, na obediência ao Pai, olha, isso é muito sério, na obediência ao Pai. Se nós voltarmos lá no livro de João 4,34, eu dei para alguém 4,34? Não, dei. Leia para nós, por favor. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Por que você não adota isso para você? Claro, dentro da sua limitação, nós temos que entendermos isso. Então veja você, que se você adotar isso para você, você poderá ser bem sucedido, bem sucedido, diz a palavra do Senhor. Use mais tempo para se alimentar ou fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Porque quando Jesus afirma para nós desta forma, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que ele disse isso? Porque os discípulos estavam preocupados com ele, porque ele não se alimentava de alimento sólido e eles achavam que ele estava com fome. Mas as coisas do Pai eram muito mais importantes, do que comer alguma coisa sólida naquele momento. Por isso, esta foi a resposta de Jesus. Por que nós não fazemos isso também? Eu não digo que você vai fazer isso todos os dias, senão você vai entrar num estado de fraqueza e vai perecer no meio da rua. Mas usa menos tempo para essa finalidade e coma da comida do Pai, que é a palavra santa do Senhor. Muito bem, é necessário que você tenha comunhão. Como você quer absorver o que o Senhor está nos ensinando? Como você quer ter o Senhor como exemplo, como testemunho para a sua vida? Se você não tem comunhão com o Pai, como é que você pode fazer? Leia para nós aí, por favor, João 17, 21.
fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Olha, o que foi preciso fazer para que o homem, o ser humano, acreditasse, cresse que Jesus veio, porque o Pai o enviou. Como é difícil, amado. Veja você, pensa você o que Jesus sentiu naquela época, sendo rejeitado pelos seus. E não é só pelos seus, é pelos seus escolhidos, é pela menina dos olhos de Deus, do Pai. Qual é o sentimento de uma pessoa que vivia como homem para nos ensinar o que ele deveria ter sentido naquele momento? Tudo que ele tinha feito, tudo que ele fez pelo ser humano, e ele ser rejeitado, não ser reconhecido. Pare para pensar nisso. Pare para pensar no sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Que sacrifício, amados! E mesmo assim o homem ainda não quer ter compromisso com a casa do Senhor. Meu Deus, misericórdia! Teve necessidade do Espírito Santo? Teve sim! Era necessário que isso acontecesse? Leia Mateus 3,16 para nós acabarmos de entender. Nós já estamos caminhando para encerrar, amados. E sendo Jesus batizado, saiu logo da sua água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, e Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Era necessário que isso acontecesse, porque todos que estavam ali viram, presenciaram o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre a cabeça do Senhor. Mas naquele momento ele foi revestido de poder e autoridade do céu, porque ele ia ser conduzido para o deserto, onde ele permaneceu por 40 dias em jejum absoluto. Não foi jejum só de alimento. A Bíblia diz que foi um jejum total, que não bebeu e não comeu. Então, amado, era necessário, porque ele estava vivendo como homem para nos dar testemunho, para nos dar exemplo, para mostrar para nós, tá, como, tá, era preciso ou era necessário fazer. Muito bem. Mas ele também, apesar de ser filho do Deus Altíssimo, apesar de ele já existir antes que o mundo existisse, ele também tinha o cuidado de buscar o Pai, buscar a Deus em oração. Então você veja a dedicação que o homem não tem hoje. Ele vem para dar exemplo. O homem hoje não tem dedicação, ele não está nem aí para Jesus, ele não está nem aí para o Espírito Santo de Deus, ele está aí quando a barriga está doendo, quando o bicho está pegando para ele. Aí ele está aí para o Senhor, mas quando ele está lá com a conta no banco gordinha, um bom salário, está empregado, ele não tem coragem nem de olhar para o alto. Infelizmente, meus irmãos, o homem é assim. Leia Mateus 4, 1, 2, por favor, para nós entendermos, tá, o que o Senhor quer falar. Então, conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? A Bíblia está afirmando para nós, e nós temos obrigação de entender, porque a Bíblia não mente. A palavra santa do Senhor é verdadeira.
E é ela que nos ensina e é ela que fala aos nossos corações. Mas nós chegamos à conclusão e entendemos que Jesus fez todas as coisas como homem, desenvolveu a sua vida e ministério como homem, para nos ensinar e disse que é possível fazermos o que ele fez e causarmos um impacto no mundo com o nosso estilo de vida. Por isso Deus está afirmando que você também pode fazer isso, exatamente para impactar o mundo, impactar toda a criação, todo ser vivente, todo o ser humano na face dessa terra. Então ele fez para mostrar. Esse é o testemunho do Senhor. É desta forma que Deus mostrou e falou aos nossos corações, nos ensinando, nos mostrando, nos admoestando e nos entregando o ministério. Porque não foi só o pastor e os obreiros que têm ministério e receberam do Senhor, não. Cada um de vocês receberam o ministério do Senhor. E é assim que Deus faz. E é assim que nós entendemos. E eu espero que você tenha entendido e que você receba este ensinamento, porque esse ensinamento é verdadeiro. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Graças a Deus. É assim.